aqui quem fala é a Jo. Seja muito bem-vinda ao canal do Ateliê Jo e Rô. Tudo bem com você? Espero que sim, comigo está tudo bem. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma linda bolsinha transversal infantil, em especial para o Dia das Crianças. E olha que fofura que você vai aprender a fazer. Ela é uma bolsinha oval, de um tamanho até que bom, ela não é pequenininha. E olha que lindeza que ela fica. E aí, já gostou? Então deixa seu joinha, se inscreva no canal e vamos costurar? Então vamos lá, começando aqui pelos materiais e as medidas que vamos precisar para o nosso passo a passo de hoje. Começando pelo corpo da nossa bolsa, aqui abaixo você vai encontrar o link para baixar o seu molde, mas caso você queira fazer, o círculo tem 19 centímetros de diâmetro. Então eu cortei aqui, ó, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta, tá? Estou utilizando a manta 1000 tons. Se caso você queira adquirir a sua, aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link para o site. Você também vai precisar cortar 2 vezes no tecido de forro. Aqui eu estou utilizando o mesmo tecido. Para o canal do zíper, você vai precisar cortar 2 vezes de 3 centímetros por 21,5 no tecido principal, na manta e no tecido do forro, tá bom? Esse daqui vai ser então o canal do zíper. Vamos precisar também para o fole uma medida de 6 centímetros por 41,5, tá bom? No tecido principal, na manta e no forro. Lembrando que as medidas estão todas aqui abaixo na descrição do vídeo. Dá uma conferidinha lá antes de começar a fazer a sua peça, tá bom? Vamos precisar de etiqueta, lógico, viés para dar o acabamento. Aqui abaixo também vai ter a medida certinho. Vamos utilizar um pedaço de 25 centímetros de zíper. Esse zíper aqui é o número 5. Um cursor. E para a alça, nós vamos precisar de 1 metro e 6 centímetros. Por quê? A gente vai fazer o detalhe do zíper, ele tem 6 por 8. E nós vamos fazer essa dobrinha aqui, ó, como se fosse um viés. No meu caso, como eu tô fazendo do tecido, ele tem 2 centímetros de largura, tá bom? Eu acho mais fácil eu cortar 1 metro e 6, rebater tudo, recortar os 6 centímetros e utilizar como detalhe do zíper, do que fazer só o pedacinho dos 6 centímetros, dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu acho mais fácil fazer dessa forma. Mas nós vamos precisar de 1 metro por 8 centímetros para fazer a alça e de 6 centímetros por 8 para fazer o detalhe da alça. Por 8, 6 por 8. 6 por 8, isso aí. É muito número, muita medida. E você vai precisar também, ó, de um regulador e de meia argola. Esses daqui são de 2 centímetros, tá bom? Que como é uma bolsa pequenininha, não precisa fazer uma alça de 3. E eu acho que é isso. Mas antes da gente começar, se você percebeu, eu fiz aqui, ó, um apliquê de um... como chama? De um cupcake. E no seu molde você vai ter, tá? Ó, você vai receber o molde dessa forma e você vai ter o moldezinho, então, do seu cupcake. Nós vamos fazer junto a cereja, porque eu já deixei ela toda pronta, porque eu tenho vários vídeos aqui ensinando como fazer. Porém, vamos ver como eu faço aqui, eu fazendo apenas a cerejinha. Então, nós vamos utilizar termocolante, eu utilizo da Círculo, tá? Ela é permanente, mas eu gosto sempre de casear. Vou utilizar tecidinho também, aqui é um retalhinho. Aqui, ó, tem o lado brilhante e o lado fosco. O lado fosco é o papel, o lado brilhante é a colinha, tá? Que é um plástico, na verdade. Que é onde quando a gente passa com o ferro, ele cola no nosso tecido. Então aqui, com a ajuda de um lápis 6B, eu vou passar, né, o desenho da cereja pro termocolante, sempre na parte fosca, tá bom? É só colocar em cima e transferir o desenho, né? Você vai riscar o desenho, então, aqui em cima. Prontinho. Ó. Caiu o lápis. Fica assim. Agora eu vou no ferro e vou colar o forro na colinha, que é a parte brilhante. Você vai colocar assim. Eu gosto aqui de
não deixar muitas sobras, tá? Pra não ter perigo do meu ferro grudar ou de grudar cola na minha tábua. Então eu sempre deixo assim, ó, bem certinho no tamanho do tecidinho. Vou lá no ferro passar e já volto, que nós vamos recortar e aplicar lá, tá? Então rapidinho eu já volto aqui. E aqui, ó, prontinho, já colei. Você vai fazer isso daqui com cada desenho e com cada cor que você escolher, tá bom? Como eu fiz aqui, ó. Eu já trouxe mais a metade pronto porque fica mais fácil, né? E o vídeo não fica muito longo. Então aqui agora, ó, é só cortar a cerejinha do nosso cupcake. Prontinho, ó, já cortei. Agora a gente tira a película, que é aquele papelzinho onde a gente riscou. E a cola, então, fica aqui, ó. Tá vendo o brilhinho? Acho que dá pra ver, né? Ele fica brilhantinho porque ele ficou, então, adesivo. Então, agora eu vou pegar aqui o meu tecido principal. Vou ajeitar assim a minha cerejinha. Vou lá no ferro e vou passar. Então, eu já volto com ela aqui grudadinha. E então, prontinho, ó, vai ficar desta forma. E agora aqui, então, eu vou passar um caseado em toda a volta. Você pode passar o caseado, você pode fazer uma costurinha reta, você pode também fazer um zigue-zague, que fica todas essas dicas, fica super legal. Então, vamos lá. Então, prontinho, ó, já caseei a minha cerejinha e o meu cupcake, então, está pronto. Atrás fica dessa forma. E agora, então, vamos dar uma ajeitada na mesa para começar o passo a passo, tá? Lembrando que, primeiro de tudo, você vai estabilizar o seu tecido principal na manta e depois fazer a sua aplicação, tá bom? Então, eu vou dar uma ajeitada aqui pra gente começar o nosso passo a passo. Vou deixar aqui na mesa apenas os meus tecidos aqui do corpo da nossa bolsa, tá? Então, eu já volto rapidinho com tudo aqui arrumadinho pra gente começar. Então, agora, aqui, ó, com tudo organizado já pra nós começarmos, eu vou pegar o meu tecido aqui, ó, principal, que é a frente. Vou colocar o meu tecido de forro em cima da manta. Vou ao ferro, vou passar bem passadinho e vou fazer um zigue-zague em toda a volta, segurando tudo isso daqui junto. Vai formar um sanduichinho do tecido principal, da manta e do tecidinho de forro, tá? Eu vou fazer isso na parte da frente e na parte de trás. Então, vamos fazer isso e eu já volto pra gente continuar, então. Então, voltei, ó, prontinho. Passei o zigue-zague em toda a volta, tanto na principal da frente quanto na principal de trás, no corpo da nossa bolsinha. Agora, nós vamos reservar essa parte e vamos para a alça, tá? Para a alcinha, então, nós vamos precisar da meia argola e daquele pedaço, daquela tira de tecido de 1,6 m por 8 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rebater, fazer um pesponto bem aqui na beiradinha e bem aqui na beiradinha dos dois lados, tá? Então, vamos lá fazer esse pesponto. E então, aqui prontinho, ó, fiz as costurinhas, uma de cada lado, bem bonitinha. Agora, aqui, eu já vou tirar os 6 centímetros para poder fazer, então, o detalhe da alça. Cortei os 6 centímetros. Vou tirar essas linhas aqui. Agora, eu já vou pegar aqui, ó, a minha meia argola. Vou encaixar aqui na minha tirinha. Já vou dobrar ao meio. Aí, aqui, como eu faço? Eu passo uma costurinha na beiradinha para segurar ele fechadinho e passo uma costurinha mais perto que eu conseguir da meia argola, tá? Vou fazer aqui e já mostro pra você como que eu faço. Ó, eu faço assim, ela fica desta forma, tá vendo? Uma costurinha bem pertinho pra ela não ficar virando, tá vendo? Ela dá uma segurança maior e aqui embaixo, então, só pra segurar desta forma. Então, com a alça pronta, o detalhe da alça também pronto, nós vamos reservar e vamos para o canal do zíper e o fole, tá? Vamos começar aqui pelo canal do zíper. Eu já destaquei o meu zíper em 2. Pegando aqui o meu tecido principal com a manta, eu vou colocar direito do zíper com o direito do meu tecido e vou passar um zigue-zague em toda a extensão aqui do meu canal do zíper, tá bom?
Então aqui a gente vai passar uma costurinha de zigue-zague na beiradinha. E eu já vou fazer isso nas duas partes, tá? Que aí a gente já vai adiantando. Então aqui, ó, passei, tá vendo? Já passei nos dois, bem bonitinho. Agora nós vamos colocar o tecidinho de forro em cima. Vamos jogar a agulha toda pra esquerda. E vamos passar a costurinha mais pertinho do dente que nós conseguirmos, tá bom? Dos dois lados nós vamos fazer isso. E então, prontinho, ó, bati a costurinha, tá? Ó, fica desta forma, dos dois lados. Agora nós vamos desvirar, jogando o tecido do forro para trás e o tecido da frente para frente, deixando então o nosso zíper aqui no meio. Com a ajuda do vincador, ou você pode ir até o ferro, nós vamos passar aqui, ó, bem passadinho. E então, nós vamos passar uma costurinha aqui, rebatendo a nossa costura, tá? Nós vamos fazer um pesponto bem bonitinho, pra segurar tudo no lugar. Prontinho, ó, fiz dos dois lados, tá? Tanto nessa quanto nessa. Agora, nós vamos passar um zigue-zague aqui na beiradinha pra segurar tecido principal e tecido de forro, tá? Prontinho. É só pra segurar mesmo, tudo no lugar. Então, os dois estão feitos. Agora, então, nós vamos passar o cursor, tá? Passa uma vez, tira e passa novamente. E deixa o cursor bem lá no meio certinho, tá? Então, eu vou passar aqui. Lembrando que eu sempre prendo com uma presilhinha pra ficar mais fácil. Tiro um pouquinho de algum dos lados do meu zíper pra dar uma desnivelada, né? Pra ele ficar de tamanhos diferentes, pra ficar mais fácil de passar o cursor. E é só passar o cursor. Então, prontinho, ó. Fica desta forma, bem bonitinho. Agora aqui, antes da gente refilar os cantinhos da sobra do zíper, de um lado nós vamos colocar a alça e do outro lado nós vamos colocar o detalhe do zíper. Como que eu escolho aqui o lado que eu vou colocar? O lado que tem aqui, ó, que fecha a nossa... o zíper, né? O cursor fecha o zíper, porque pra cá ele abre, ó, tá? E pra cá ele fecha. Pro lado que ele fecha, eu coloco o detalhe da alça, tá? Porque é onde vai ficar a frente e onde nós vamos colocar o regulador. Quando você coloca uma bolsa, o regulador fica na frente, é muito mais fácil do que nas costas, né? Então, eu penso desta forma na hora de colocar. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha meia argola, na onde fecha o meu zíper. Coloca bem em cima do zíper, bem no meinho mesmo, e passa uma costurinha. Aqui nesse caso eu não vou passar o zigue-zague, porque ele ainda não está cortado, fica muito ruim de passar o zigue-zague. Então eu gosto de passar uma costurinha mesmo. Uma costurinha bem na beiradinha, só para segurar tudo no lugar. Ele vai ficar desta forma preso. Agora eu vou costurar um dos lados da minha alça aqui. Mesma coisa, tá? Eu vou centralizar bem no meio do meu zíper e passar a costurinha para segurar ela no lugar. Desta forma. Prontinho. Agora sim eu vou cortar o excesso. Ó, prontinho. Refilei então os dois lados. Agora eu vou colocar então o folinho, tá? Como que eu faço? Direito do meu tecido principal com o direito do meu canal do zíper. Coloco assim e vou passar uma costurinha. E se você preferir, já pega aí o seu forro e coloca direito do forro com o direito do forro do canal do zíper, tá? E costura com um pé de máquina, tá bom? Então, ele vai ficar assim, o forro com o tecido principal do fole em cima do tecido principal do meu canal do zíper. E o meu tecido de forro em cima do meu tecido de forro do canal do zíper, tá? Desvirando, ele fica desta forma e nós vamos passar uma costurinha. Tá?
aqui embaixo, ó, segurando tudo no lugar. Prontinho. Ele vai ficar assim, ó, atrás também certinho. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado que tem a alça. Tomando cuidado só com a alça, coloca então fole, direito com o canal do zíper, forro do fole, direito com o forro do canal do zíper. E vamos passar uma costura de um pé de máquina. Então, prontinho, ó, passei a costurinha. Vamos desvirar e rebater também. Então, prontinho, rebatido, ó. Agora, então, vamos desvirar aqui e vamos passar um zigue-zague prendendo esse forro com o tecido principal do fole, tá? Então, vamos lá. Então, prontinho, ó, passei o zigue-zague em toda a volta, segurando tudo no lugar. Agora, então, nós vamos colocar o viés em toda a volta. Vou fazer o meu viés por fora, mas você pode fazer ele por dentro, que também dá certo. A única diferença aqui é você fazer, então, no avesso, tá? Você vai costurar o seu viés no avesso. Eu vou costurar no direito, porque eu vou deixar ele para fora. Só que dessa vez eu vou fazer aquele outro modelinho de costurar viés. Não vou fazer a dobrinha, tá? Então, aqui eu vou medir mais ou menos aonde dá o meio da minha bolsinha, na parte de baixo. E vou começar por aqui, tá? Eu deixo mais ou menos 2 dedos sem costurar. E agora aqui, ó, quando eu cheguei bem pertinho, ó, eu deixei de novo. Mas agora eu deixei uns 3 dedos aqui, ó, sem costurar, mais ou menos. Eu vou dobrar assim, vou vir com o meu viés, vou juntar ele bem certinho. Vou abrir aqui, ó, a parte de cima, tá vendo? E a parte de baixo também. Vou abrir o meu viezinho e vou vir com uma costurinha o mais perto do fole que eu conseguir, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já te mostro como vai ficar. Então, aqui eu vou cortar o excesso, deixando mais ou menos de meio a 1 centímetro, tá? Ó, fica desta forma, costuradinho, tá vendo? Agora, eu abro aqui, então, a minha costura desta forma, ó, abri ela, vou dobrar a parte de baixo para cima, ficando assim, e a parte de cima para baixo, ficando assim. E esse, então, é um dos meus acabamentos também de viés, tá? Por que que eu faço assim? Ele não fica grosseiro, ó, como que ele fica bem bonitinho. Agora, a gente vai na máquina e termina aqui essa costurinha aonde ficou aberto. E prontinho, ó, fica desta forma. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E então, prontinho, ó, passei então o viés em toda a volta. E agora, então, nós vamos fazer as marcações para alinhavar o espelho da frente e das costas da nossa bolsa. Então, vamos fazer as marcações necessárias aqui. Eu vou colocar, ó, costurinha com costurinha da parte do fole e do canal do zíper para cima e vou marcar com um giz de alfaiate o meio dos dois lados, tá? Já segura aí, arruma também do outro lado e já marca. A mesma coisa lá embaixo também dos dois lados. Agora, nós vamos marcar das laterais. Então, vamos colocar marcação com marcação, coloca uma presilhinha, segura, puxa, marca. Do outro lado também. Mesma coisa na parte de baixo. Coloca costura ou marcação com marcação, prende. Assim. Faz assim. Prontinho. Agora, nós vamos fazer a mesma marcação no tecido principal.
e no tecido da parte de trás também. Então é só colocar bem certinho aí, meio com meio, e fazendo as marcações. Então, prontinho, marcado. Agora eu peguei aqui, ó, agulha de mão e linha de pipa, que nós vamos alinhavar toda a volta. Eu peguei aqui presilhinhas para marcar antes de começar a alinhavar, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui prontinho, ó, coloquei as marcações, agora eu vou alinhavar toda a volta. E agora, então, eu vou alinhavar, tá? E eu já volto, então, com essas duas partes alinhavadas. Eu vou alinhavar essa, já vou fazer a mesma coisa na parte de trás e já volto com essas duas partes alinhavadas pra gente só costurar. Então, voltei com a parte de trás toda alinhavada, já alinhavei tudinho, ó, ela fica meio amassada, é assim mesmo, depois a gente tem que passar com bastante não, deve passar bem quente o ferro, segurando. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Pra passar essa parte aqui, ó, que conforme a gente costura, não tem o que fazer, porque a gente tem que ir amacetando pra poder costurar. E a parte da frente eu já trouxe pronta, tá bom? Ó, pra já dar uma adiantada aqui no vídeo, coloquei a minha etiqueta na parte da frente, finalizei o meu viés, dando o acabamento todo na máquina, bem bonitinho. E agora, então, vamos fazer juntas a parte de trás. Nós vamos costurar com meio pé de máquina, tá? Que é uma costurinha de meio centímetro, toda a volta. Então, vamos lá. E então, prontinho, costurei toda a volta com meio pé de máquina, ó, não sei se vai dar pra ver direitinho, mas eu costurei. Então agora o que que eu vou fazer, ó, vou ajeitando o meu viés para a frente, olha como fica toda amassada, depois tem que passar bem passadinho com o ferro pra sentar tudo isso no lugar. Agora que eu joguei todo o meu viés pra frente, eu só vou vir dobrando assim, ó, para dentro, colocando algumas presilhinhas pra segurar, pra rebater, então, o meu viés, tá? E então, prontinho, agora eu vou rebater. Lembrando que quando você for fazer a frente, procura um cantinho aí pra colocar a sua etiqueta, tá bom? Então, vamos costurar. Então, aqui, ó, prontinho, finalizei o viés. Agora, nós vamos precisar da ajuda de um tecido, tá? Como que eu faço? Eu pego o tecido, dobro bem ele, coloco ele aqui dentro, tá, ó. Coloco ele dentro, próximo aqui da lateral do fole, seguro ele bem firme e venho aqui e passo o ferro bem quente, para assentar e tirar todas essas marcas aqui que ficou de costurar. E antes disso, então, vamos finalizar aqui a alcinha, que aí depois eu vou passar e volto então com ela prontinha para mostrar para você como ficou depois de passadinha. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o regulador. Você viu que eu acertei aqui, ó, minha alcinha, tá? Ó, deixei ela retinha. Vou passar, ó, com o meu regulador. Vou passar de cima pra baixo. Desta forma, ó, de cima pra baixo. Vou passar de fora para dentro, na meia argola, desta forma. Ó, minha alcinha tá bem retinha, tá bom? Deixa eu ver se dá pra mim mostrar bem certinho. Ela tá bem retinha. Agora, aqui, eu vou passar por trás do regulador de cima pra baixo. Já vou mostrar pra você o que que eu fiz. Essa parte é um pouquinho mais chatinha por conta
já ter a alça aqui. E também porque ele é pequeno, né? Que é o de 2 centímetros. Mas dá certo, é só fazer com calma. Prontinho. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Ó, passei pela parte de trás, ó, do meu regulador no ferrinho, de cima pra baixo, ó. Ele vai ficar desta forma, bem certinho. Agora, essa parte aqui de trás, eu vou dobrar. Deixa eu só ver se tá certo onde eu tô costurando. Não, nós vamos costurar na mesma alcinha que a gente acabou de passar, tá? Então, agora aqui a gente vai fazer uma dobrinha, ó, de um quadradinho. Faz uma dobrinha, vai formar um quadradinho. Na mesma alcinha que a gente acabou de passar, nós vamos fazer uma costurinha, que é para prender o nosso... Ó, vai ficar assim, presinho aqui atrás. Eu vou costurar e já te mostro, mas eu acho que deu para entender sim. Ó, na mesma alcinha que a gente passou, tá vendo? Na parte de trás, ó, essa daqui foi a alça da frente. E essa verdinha aqui, então, é a alcinha de trás que eu passei no regulador. Fiz uma dobrinha e vou passar 2 costurinhas segurando. Ó, ela fica assim, atrás costuradinha. Pelo lado de dentro também, tá vendo? Fica aqui a dobrinha. E a alcinha fica assim. Você pode aumentar, diminuir, o quanto você quiser. E a bolsinha fica assim. Então, eu vou passar ela lá no ferro bem passadinha e já volto aqui pra mostrar pra você como que ela ficou, então, finalizada, bem passadinha. Combinado? Então, até daqui a pouquinho. Então, voltei com a nossa peça prontinha, passadinha. E olha que fofura que ela ficou. Olha os detalhes desse aplique, olha. Ficou bem fofinha. A alcinha, ó, aqui eu encurtei bastante. Mas, ó, dá pra uma criança de 7 até 10, 11 anos, né? Que já não é mais considerada criança, mas pra mim ainda é criança. Pode usar, ela dá certinho, ó. Ai, gente, ela ficou muito fofa. Você pode criar aqui na frente o que você quiser fazer de aplicação, fazer nome, por estampa. Ah, você pode usar a sua criatividade e ela ficou uma graça. E ela fica muito espaçosa dentro. Parece que não, né? Mas olha isso. Cabe muita coisa aqui dentro, bastante. E esse então foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. Conta pra mim, qual estampinha você faria aqui na frente? Qual desenho? O cupcake mesmo? Ou um gatinho? Um gatinho ia ficar lindo. Deixa aqui nos comentários pra mim. E compartilha esse vídeo com suas amigas artesãs, combinado? Eu e você, nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Beijinhos da Jo e tchau!